meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos a segunda e última parte do capítulo 10. Mas antes de começar, eu já peço que você garanta o seu like. Isso é muito importante para o canal, certo? E se você quiser me apoiar de alguma outra forma, você pode se tornar um membro do canal ou clicar no botãozinho Valeu. Então, dados os recados, vamos para a segunda parte do capítulo 10. Depois que apagou a vela, Clarissa cobriu-se e ficou a escutar o gemido do vento. Ela já estava acostumada e não se assustava mais. No entanto, sentia medo, um medo indescritível, como nunca antes havia experimentado. Não temia o vento, nem o abandono, nem a ameaça de ruína. Sentia medo de Abílio. Por um motivo que ela desconhecia, Abílio passara a povoar seus pensamentos e ela não conseguia dormir de tanto pensar nele. Estaria se apaixonando? Não acreditava. Talvez estivesse impressionada com o seu jeito, a sua firmeza, a sua determinação. Clarissa pensava que ele poderia ser um homem bastante agradável, se assim o desejasse. De repente, notou que já não sentia mais nojo dele. Chegava mesmo a admirá-lo. Ele era um homem até que atraente, másculo, embora de feições sulcadas pelo tempo e pela dor. Ela estava assim pensando quando novamente ouviu um gemido reverberando por detrás do barulho do vento. Era um ui prolongado, como se alguém estivesse em profundo sofrimento. Apurou os ouvidos e escutou. O barulho parecia vir do fim do corredor, e ela pensou em levantar-se e ir até lá. Será que deveria? Não, melhor seria ficar ali, no conforto de seu leito, e não se envolver com aquilo. E se fosse algum espírito atormentado? Ela desmaiaria se visse um. Fechou os olhos e tentou dormir. Mas aquele ui sentido, misturado ao do vento, deixou-a confusa e curiosa. Ela precisava vencer o medo e descobrir o que era. Ergueu-se na cama e acendeu a vela na mesinha ao lado, apurando novamente os ouvidos. Os ruídos continuavam lá, mas agora cada vez mais intensos. Lutando para vencer o medo, disse para si mesma em voz alta: Ora, ora, Clarissa, deixe de ser medrosa e levante-se. Espíritos não fazem mal a ninguém. Há que se temer os vivos, não os mortos. Enchendo-se de coragem, apanhou a vela, levantou-se, abriu a porta e saiu para o corredor, tentando ver na penumbra. Logo que olhou para o fim do corredor, estacou horrorizada, com medo de dar mais um passo. Ela viu. No instante mesmo em que saíra, vira um vulto entrar no último quarto, e seu sangue gelou. Pensando rapidamente, resolveu ir até lá. Foi caminhando pelo corredor às escuras, sentindo nos pés a friagem do assoalho, enquanto o barulho do vento ensurdecia seus ouvidos. Mas não ouvia mais o gemido humano. Quando chegou à porta do quarto que permanecera Leonor e no qual vira o vulto entrar, parou e encostou o ouvido à porta, tentando perceber algum som. Efetivamente, parecia-lhe que ao longe alguém chorava. Já não eram mais gemidos que escutava, mas o pranto agoniado de alguém. Clarissa levou a mão à boca e abafou um grito. Aquilo só podia ser o espírito atormentado de Leonor, tinha certeza. Experimentou o trinco. Não estava trancado, e ela empurrou. A porta se abriu lentamente, acompanhada de um aguçado, e ela entrou. O quarto estava vazio. No mesmo instante, os ruídos cessaram. Cautelosamente,
Clarissa pousou a vela sobre o criado mudo e estudou o aposento em que se encontrava. Era um quarto amplo, cheirando a mofo e escuro. Parecia intocado há muito tempo, a poeira se acumulando sobre os móveis. Fora mobiliado com gosto. Cama, uma mesinha perto da porta, algumas poltronas cuidadosamente dispostas, um pesado armário encostado na parede. Perto da janela, um sofazinho de veludo verde, sobre o qual jazia uma espécie de camisola. Ela chegou mais perto e segurou na mão aquela peça de roupa. Era de linho, arrematada por riquíssimo bordado inglês. Só podia ter pertencido a Dona Leonor. Clarissa pousou novamente a camisola sobre o sofá e afastou as cortinas da janela. Estavam sujas, cobertas de poeira, e ela espirrou diversas vezes. Soltou-as e se virou bruscamente em direção ao corredor, em busca de ar fresco. Quando se virou, um vulto parado à porta fez com que ela estacasse e levasse a mão ao peito, gritando apavorada. O vulto soltou uma gargalhada e aproximou-se dela. — Assustei você? — Vicente, isso não se faz. Quase me mata de susto. Ainda rindo, ele continuou. — Desculpe-me, não foi de propósito. — O que está fazendo aqui? — Eu é que lhe pergunto. O que você está fazendo aqui, mexendo no quarto de minha mãe? Ela ficou confusa, não queria parecer intrometida e não tinha vontade de falar com ele sobre o que vira e ouvira. Já conhecia sua opinião a respeito e não estava disposta a escutar seus sarcasmos. — Nada, respondeu ela finalmente. — Não estou fazendo nada. — Sei. E levantou-se no meio da noite para vir aqui fazer nada. Ora, Clarissa, a quem quer enganar? Não quero enganar ninguém. E depois não creio que lhe deva satisfações. Você está no quarto de minha mãe, e isso é um bom motivo para explicar-me o que fazia, quer você queira, quer não. Ela não respondeu, e ele prosseguiu. Já sei. Aposto como foram os fantasmas. Foram eles, não é mesmo? Você andou vendo fantasmas de novo. Ora, Clarissa, francamente, por que não me chamou logo? Eu os teria assustado com uma cruz. Não vejo graça nenhuma. Não? Pois eu vejo. Você é tão engraçada, Clarissa. Pare com isso, Vicente. Por que está me tratando assim? Parece até que está com raiva de mim. Por quê? O que foi que lhe fiz? Vicente calou-se aturdido. No fundo, estava descontando nela a sua frustração. Vira-a com o pai na sala e enchera-se de raiva. Ouvindo a ventania, ele havia descido para fechar as janelas, pensando que não havia ninguém na sala, e escondeu-se no pé da escada assim que viu o pai e Clarissa olhando-se daquele jeito estranho. Aquilo enchera-o de inveja e despeito, embora ele não quisesse sentir aquelas coisas. Dando-se conta do que estava fazendo, mudou o tom de voz e considerou. Tem razão, Clarissa, perdoe-me. Eu estava apenas brincando. Pois é uma brincadeira de muito mau gosto. Não gosto que trocem de mim. Está bem, sinto muito, já disse. Não queria aborrecê-la. Mas não mude de assunto. Acho que está apenas desviando a conversa para não ter que dizer o que fazia no quarto de minha mãe. Creio que não preciso dizer mais nada. Você já descobriu tudo, não é mesmo? Ela passou por ele feito uma bala e voltou ao seu quarto. Não estava zangada, mas preocupada com o que vira e ouvira. Era mesmo o espírito que rondava ali, e ela precisava ajudá-lo. Tudo lhe dizia que o espírito era de Dona Leonor, que parecia não haver ainda encontrado descanso. Mas por quê? Teria sido porque se suicidara? Ela sabia que os suicidas iam para um lugar de muito sofrimento, e talvez Leonor estivesse presa num desses lugares, sofrendo e implorando por ajuda.
De qualquer forma, estava disposta a ajudar. Mas o que faria? Orar. Clarissa iria orar para que Deus se apiedasse daquela alma e mandasse um de seus emissários para buscá-la e confortá-la. Angelina despertou mais disposta. A cabeça ainda doía um pouquinho, mas era uma dor bem mais amena do que a que sentira no dia anterior. Quando abriu os olhos, a primeira coisa que viu foi Clarissa ao lado dela, segurando na mão uma bandeja com café. — Como está hoje? Indagou com um sorriso. — Sente-se melhor? Ela bocejou, espreguiçou-se e levou a mão à testa, fazendo uma careta, e respondeu: — Estou melhor, obrigada. — Ótimo. Agora deixe-me ajudá-la a recostar-se e tomar o café. — Obrigada, Clarissa, estou faminta. Ela começou a comer e Clarissa ficou admirando-a. Era uma menina tão bonita e tão meiga. Por que o pai a tratava daquele jeito, quase a ignorando? No dia anterior, ela pudera ver o medo e a preocupação estampados em seus olhos e sentira que ele deveria amar a filha. No entanto, Abílio era um homem duro e frio, incapaz de demonstrar ou expressar seus sentimentos. Será que amava mesmo os filhos ou sentia-se preso ao dever de educá-los? Nesse instante, ouviram leves batidas na porta e Abílio entreabriu-a, perguntando baixinho: — Posso entrar? — Pode sim, seu Abílio. Ela já está acordada. Abílio entrou e sentou-se na cama ao lado dela. — Que susto nos deu ontem, hein, mocinha? Ela baixou os olhos e respondeu com voz sumida: — Desculpe, papai. Espero que tome mais cuidado da próxima vez. — Pode deixar, papai. Isso não vai se repetir. — Ótimo. Clarissa estava abismada. Depois do que a menina passara, ele nem sequer perguntava se ela estava melhor. Nem uma palavra de carinho ou de conforto. Nada, apenas repreensão. Mal contendo a indignação, ela o olhou com raiva e disparou: — Seu Abílio, sei que não perguntou, mas caso se interesse, sua filha está bem melhor hoje. Ele endereçou-lhe um olhar de desdém e retrucou friamente: — Sei que está, por isso não perguntei. — Como pode saber? Pai Joaquim garantiu que estaria. Ela abriu a boca estupefata. Está certo que acreditava no poder dos escravos e de suas ervas e poções, mas aquilo já era demais. Só porque pai Joaquim lhe falara que Angelina iria melhorar, não era motivo para ignorá-la. Clarissa pensou em rebater, mas mudou de ideia. Estava interessada no quarto de Leonor e não queria que ele se zangasse com ela. Depois que a menina terminou de se alimentar, Clarissa pegou a bandeja e saiu. Ia descer, mas parou no topo da escada e se virou, olhando para o fim do corredor. Cuidadosamente, colocou a bandeja no chão, bem perto da parede, e seguiu para o quarto de Leonor. Ao parar diante da porta, hesitou. Será que estaria agindo direito? Apertou o trinco, mas a porta não cedeu. Estava trancada. Quem a trancara? Teria sido Vicente? Ou Abílio? Essa pergunta levou a outra. Quem teria aberto a porta na noite anterior? Por certo, fantasmas não abriam portas. Eles as atravessavam. Mas se for uma pessoa que a abrira, onde se escondera? Quando ela entrara no quarto, não vira ninguém. Teria mesmo sido uma pessoa de carne e osso que vira? Mas que a porta estava aberta, isso estava. Na sua opinião, só uma pessoa podia tê-la aberto. E essa pessoa era Abílio. Angelina estava ferida e dormia profundamente. Vicente surgira depois e a surpreendera por trás. Só Abílio não aparecera. Por quê? Teria ferrado no sono e não escutara nada? E por que a porta agora estava trancada? Ela precisava saber.
Decidida, voltou-se para a escada e apanhou a bandeja, descendo os degraus de par em par. Na sala não havia ninguém. Vicente já havia saído para a escola e Abílio não estava. Onde estaria? Ela virou o rosto para a cozinha e praticamente adivinhou. Só podia estar com Tião. Saiu pela porta dos fundos e se dirigiu para sua cabana, aproximando-se bem devagar. Chegando bem perto, podia ouvir vozes saindo de uma das janelas. Clarissa se abaixou e, quase engatinhando, foi postar-se bem debaixo da janela, apurando os ouvidos o máximo que podia. A primeira voz que reconheceu foi de Abílio. Tenho certeza. Por pouco ela não descobre tudo. Isso está ficando perigoso, retrucou Tião com voz de extrema preocupação. Sei disso, mas o que quer que faça? Oh, meu Deus, por que fui fazer aquilo? Por quê? Não adianta agora ficar se lamentando. Fez, está feito. Mas, Tião, você não entende. Eu não tinha o direito de acabar com a vida dela. Mas foi ela quem pediu. Mesmo assim, eu não tinha esse direito. Acalme-se. Sim, a Leonor estava sofrendo, fazendo vosmecê e os meninos sofrer. Sabe que o maior sofrimento dela era esse. Eu sei. E depois ela ia ser levada embora. Ninguém queria isso, não é mesmo? Não. Por isso ela pediu para vosmecê fazer o que fez, para parar de sofrer. Não, Tião, ela não parou de sofrer. Ela fez isso para que nós não sofrêssemos. E para quê? De que adiantou? Por favor, senhor, não pense mais nisso. Vosmecê agora tem outra esposa. É nela que deve pensar e deve cuidar para que ela não descubra nada. Ela vai descobrir, sei que vai. Oh, meu Deus, o que será de mim? O que será de meus filhos se eu for preso? Nem me fale uma coisa dessas. Vosmecê não vai ser preso, não fez nada. Mas Leonor... Sim, a Leonor fez a vontade dela. Vosmecê não fez nada. Abílio chorava descontrolado e Clarice empalideceu, saindo dali abaixada o mais depressa que podia. Apavorada, correu ao seu quarto e trancou a porta, arfando e suando frio, de medo e indignação. Aquela revelação era estarrecedora e esclarecia muitas coisas. Teria Abílio matado a esposa? Teria tido a coragem de acabar com a sua vida, acabando também com o seu sofrimento? Pelo que pudera perceber, fora um pedido da própria Leonor. E Abílio concordara, desferindo-lhe o golpe fatal. O que teria feito? Teria atirado nela? Envenenando-a? Afogando-a? Clarice estava horrorizada. Por mais que compreendesse que Leonor havia pedido a Abílio que desse cabo de sua própria vida, não podia concordar com o que ele fizera. Um homem que era capaz de matar, ainda que por piedade, era capaz de qualquer coisa. Ela ficou apavorada. E se ele resolvesse acabar com ela também? Tentando manter a calma, procurou raciocinar com clareza. Não. Na certa, Abílio matara a esposa porque ela insistira, mas roía-se de remorso. Estava claro que ele se arrependera e sentia muito remorso pelo que fizera. Bom sinal. Ao menos não era um monstro. Clarissa ficou a imaginar o desespero que deveria tê-lo levado àquele ato extremo e sentiu pena, muita pena. Abílio era um homem atormentado e ela agora podia compreender por que agia com tanta frieza. Ele tentava se proteger e não pensar. Se pensasse muito na esposa amada, por cuja morte fora diretamente responsável, poderia até enlouquecer. Pensando em tudo isso, Clarissa concluiu que ele não seria capaz de matá-la. Decididamente,
Abílio não era um assassino cruel e sanguinário. Tivera coragem reconhecida, mas não era um criminoso. Agira movido pelo desespero, seu, de Leonor e dos filhos. Os filhos. Será que sabiam? Vicente deveria saber, ou ao menos desconfiava. Só isso explicaria o ódio que tinha do pai. Várias vezes lhe falara que o odiava pelo que havia feito a eles e à mãe. Sim, Vicente sabia. Contudo, por mais que se revoltasse, não se sentia forte o suficiente para entregá-lo à justiça. E será que deveria? Será que Abílio deveria ser punido pelo crime que cometera? Sim, porque ele cometera um crime. Deveria ir para a cadeia. Mas Abílio não era um criminoso comum. Não matara por ganância, vingança ou prazer. Matara por amor e piedade, se é que isso era possível. Apesar de tudo, Leonor não encontrara a paz tão esperada. Vivia vagando pela casa, atormentada e infeliz. Não conseguira desprender-se do mundo material e continuava presa à família. Aquilo não era bom. Ela devia seguir seu caminho. No entanto, como prosseguir em sua jornada espiritual quando o marido e os filhos sofriam pela sua escolha? Sim, porque Leonor era tão responsável quanto Abílio. Se ele matara, ela escolhera morrer. Suicidara-se. Não importava que não fosse com suas próprias mãos. Abílio servira-lhe de instrumento, tal qual uma faca ou um revólver. Ele apenas fizera aquilo que ela ansiava, mas que não tinha coragem para realizar. E agora, o que faria? Clarissa precisava ajudar. Ela já estava morta mesmo, e não havia como fazê-la se arrepender de seu gesto e voltar à vida. Portanto, só o que tinha a fazer era tentar ajudar o espírito a se desprender da matéria. E era isso que estava disposta a fazer. Ela esperou até a hora do almoço, quando todos se reuniram à mesa. Angelina, bem melhor, descera para juntar-se aos demais. No meio da refeição, com ar de aparente casualidade, Clarissa indagou: Seu Abílio, por que não posso entrar no quarto de Dona Leonor? Ele empalideceu e olhou de soslaio para Vicente, que não mexia um músculo sequer, o rosto enterrado no prato de comida. Por que quer entrar lá? Revidou ele rispidamente. Não há nada para você naquele lugar. Angelina não compreendeu nada e encarou Clarissa com um ar percrustador. Ela afagou-lhe a mãozinha e, encarando Abílio, considerou. Ora, seu Abílio, não vejo por que não. Por que não e pronto. Era o quarto de minha falecida esposa e ninguém deve entrar lá. Está ouvindo? Ninguém. Mas por quê? O senhor ainda não me respondeu. O que quer, menina? Ele estava ficando nitidamente irado. Eu? Nada. Então por que não se ocupa com a casa e deixa o resto como está? Seu Abílio, ponderou ela com firmeza. Casei-me com o senhor e com isso tornei-me sua esposa. Quando aqui cheguei, o senhor mesmo me disse que a casa agora também me pertencia e que eu poderia fazer o que quisesse. No entanto, nega-me acesso a um de seus cômodos. Por quê? Já disse, porque pertenceu a minha esposa. Sua esposa sou eu. Ele abriu a boca abismado e retrucou. Aonde quer chegar, Clarissa? Bem, seu Abílio, o senhor agora é meu marido e devo confessar que não estou nada satisfeita com essa sua, digamos, fixação em sua falecida esposa. Fixação? Como se atreve? Então não é? Mantenho o quarto trancado, cheirando a mofo, intacto, até com a camisola dela sobre o sofá. Por quê? Como sabe disso? Entrei lá na outra noite, quando alguém, não sei quem,
destrancou a porta e esqueceu-se de trancá-la. Fez mal? Não, não fiz. Como o senhor mesmo disse, sou sua esposa, dona dessa casa. O que me faz mal é saber que meu marido me trata como uma estranha, tolhendo meus movimentos dentro da mesma casa que tanto afirma ser minha. Abílio soltou a colher, limpou os lábios com o guardanapo e encarou-a. Aquela conversa o estava deixando nervoso. Os filhos não diziam nada, mas ele não podia se furtar a responder-lhe. Ele suspirou profundamente e retrucou. Não estou entendendo, Clarissa. Por que é tão importante para você entrar no quarto de minha primeira esposa? O que quer lá? Quer mesmo que diga? Sim, quero. Pretendo rezar por sua alma. Ele levantou-se indignado, gritando. O quê? Mas como? Por quê? Com que direito? Não sei por que ficou tão zangado. Rezar nunca fez mal a ninguém e não é nenhuma ofensa. Abílio, aturdido, não sabia o que dizer. Como negar-lhe isso? Aí mesmo que ela iria desconfiar. Afinal, ela tinha razão. Uma prece não era ofensa alguma, e ele não tinha motivos para discordar. Sem saber o que dizer, encarou Vicente, como que buscando socorro, e o rapaz respondeu. Não vejo que mal possa haver nisso, papai. Nem eu, concordou Angelina. Abílio sentou-se novamente. Não tinha desculpas para negar o que ela lhe pedia. E também não podia agir como se estivesse casado com Leonor, ao invés de Clarissa. Leonor fora sua mulher um dia, mas agora partira. Fosse em que circunstância fosse, o fato era que já não estava mais entre eles, e sua mulher agora era Clarissa. Se lhe negasse isso, ela iria desconfiar cada vez mais e acabaria por descobrir tudo em pouco tempo. Ele olhou demoradamente para os filhos, depois para Clarissa, e considerou. Está bem, Clarissa, se é o que quer. Só lhe peço que, ao menos, não mexa em nada. Ela sorriu, demonstrando toda a euforia e excitação que sentia naquele momento, e respondeu. Não se preocupe, seu Abílio, não pretendo mexer em nada. Vou apenas abrir a janela para entrar um pouco de ar, tirar o pó e orar, nada mais. Muito bem, que assim seja então. Ao final da refeição, Clarissa levantou-se sentindo-se vitoriosa. Tinha certeza de que, com o tempo, a alma atormentada de Leonor conseguiria partir. Ela sentia um certo receio, é claro, mas sabia que podia contar com a ajuda de vó Tonha. Afinal, não fora ela quem a preparara para tudo aquilo? Vó Tonha provavelmente já sabia o que a aguardava e contava com ela para levar um pouco de alívio àquela família. E era isso mesmo o que iria fazer. Continua no capítulo 11. Até lá!